E aí, pessoas que investem ou estão pensando em investir, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Berço de Ouro Investimentos, do zero ao berço de ouro para o seu filho. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro e sobre investimentos. Eu vou falar um pouco com vocês sobre este livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é bem fininho, né? Um livro pequeno, que tem apenas 156 páginas. É um livro que traz importantes lições para a nossa vida financeira. Eu gostaria de dizer que, embora o foco aqui do canal seja os investimentos que eu vou fazer para o meu filho e o compartilhamento desses investimentos para vocês, para que vocês saibam por que eu estou fazendo esse investimento, a explicação do racional por trás deles, também eu vou trazer alguns conteúdos relacionados a finanças de modo geral. E eu gostaria de trazer hoje essa informação sobre o livro, porque antes da gente começar a investir para os nossos filhos, é necessário que nós já tenhamos algum planejamento financeiro. E por planejamento financeiro, eu falo muito relacionado ao princípio básico, que é não gastar tudo que ganha. Esse é o primeiro dos princípios. E é um princípio que é trazido aqui, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro, ele fala que você deve, assim que você recebe o seu soldo, no seu caso, o seu pagamento, isso para você que trabalha de carteira assinada, para você que é empresário, assim que você recebe ali o valor das suas vendas, você vai fazer o seu fluxo de caixa, mas principalmente para você que trabalha para outras pessoas, né, que é CLT, por exemplo, que é empregado, né, você costuma receber o seu salário ali no começo do mês, e aí fazer o seu planejamento, pagar suas contas e etc. E é nesse momento em que uma lição importante desse livro ela vem à tona, que é poupar pelo menos 10% daquilo que você ganha para que você possa ter um futuro mais tranquilo. No caso, o foco aqui não é a aposentadoria, porque, como eu falei nos vídeos anteriores, né, o investimento para o meu filho é para que ele usufrua esse valor quando ele completar 18 anos. Mas antes de começar a investir para o seu filho, você tem que primeiro fazer os seus investimentos pessoais, para que você tenha uma aposentadoria tranquila e não dependa não só de INSS, mas também não venha depender do seu próprio filho. Se você vai montar uma carteira de investimentos para o seu filho, com certeza você não quer precisar depender dele ou precisar depender de ajuda financeira dele quando você já não conseguir mais trabalhar. Então, antes de fazer os investimentos para o seu filho, você tem que começar fazendo os investimentos para você mesmo, com foco na sua aposentadoria. E esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele traz para a gente essa lição muito importante, que você deve poupar ao menos 10% do que você ganha. No caso aqui ele fala em poupar, mas também em investir esses 10% para que ele se frutifique, para que o dinheiro possa trabalhar para você, né? Então, eu queria deixar essa mensagem muito importante de que antes de começar a investir para o seu filho, é necessário que você tenha o seu planejamento financeiro, que você já faça seus investimentos, né? Então, mesmo que você nunca tenha feito nenhum investimento, mas agora você está pensando em investir, você precisa primeiro começar os seus investimentos para você. Até para que você entenda um pouco melhor como funciona o mercado de investimentos, não só de renda variável, mas também de renda fixa, tesouro direto, títulos do governo, né, títulos públicos, mas também crédito privado, né, que também é renda fixa. Então você precisa ter pelo menos um conhecimento inicial dessas informações do mercado financeiro para começar a realizar os seus investimentos. Mas antes, o básico do básico para você fazer é arrumar sua casa. Quando eu digo arrumar sua casa, é não gastar tudo aquilo que ganha. Você precisa, e eu recomendo muito, que vocês utilizem planilhas, por exemplo, para lançar todos os seus custos e tudo aquilo que você ganha. Então, se você é assalariado, se é CLT, se trabalha para outra pessoa, quando o seu salário entrar, vamos dizer que você ganhe um montante, né, vamos dizer que você ganha um salário mínimo, por exemplo, 1.500 e alguma coisa, quando eu gravo esse vídeo. Vamos colocar 1.500 para ficar mais fácil. Você tem que colocar os 1.500 ali como entrada e você tem que listar todos os seus custos fixos, que no caso são os seus custos que você tem recorrente todo mês. Então todo mês você vai precisar pagar aluguel, caso você more em aluguel, todo mês você vai precisar comprar alimentos para você e para sua família, se você já tem família. Então
são esses custos que vêm todos os meses. Então a gente chama esses custos de custo fixo. Água também, conta de luz também, são esses custos que são recorrentes. Você vai ter esses custos todos os meses. Então você precisa lançar na planilha esses custos e depois fazer a subtração do que está entrando de seu salário, menos todos os seus custos, para que ainda fique com um valor. A lição que ele traz aqui no Homem Mais Rico da Babilônia é que você separe ao menos 10% do que você ganha. Num salário mínimo de R$ 1.500, isso seria R$ 150. Então você teria que todos os seus custos fixos, mais os seus custos variáveis, ele não poderia ultrapassar R$ 1.350, e os 150, que seriam os 10%, você precisaria usar para investir. Eu sei que é muito difícil investir com um salário mínimo, muito difícil mesmo, muitos não têm condições, porque infelizmente o salário mínimo não é suficiente para cobrir todas as despesas. Então, para essas pessoas que ganham salário mínimo, eu recomendaria que começassem a buscar uma melhora de salário, para só posteriormente investir. Então, se por um acaso você ainda consegue fazer sobrar algum dinheiro, você tem que buscar capacitação. Então, você tem que buscar estudar, você tem que comprar livros, você tem que assistir cursos, para que você possa melhorar o quanto você ganha. Para então, só em um segundo momento, quando você já estiver um pouco mais confortável, né? Por exemplo, que você atinja a média de salário do Brasil, a média do salário brasileiro é em torno de R$3.000, 2.800 e alguma coisa. Quando eu gravo esse vídeo, pelo menos, né? Então, se você já está nessa média, já é possível, talvez, dependendo do seu cenário, se você só é você e sua esposa, os dois ganham esse valor, e vocês tiveram um filho agora, talvez vocês, com a renda conjunta, vocês já consigam, né, fazer o investimento ali desses 10%. Né? Então, eu recomendaria a leitura do Homem Mais Rico da Babilônia. Ele traz lições importantes, não só essa questão de poupar os 10%, mas também outros ensinamentos muito valiosos sobre dinheiro. Eu recomendo muito, pessoal, que vocês busquem o conhecimento através de livros. Muitos desses livros, como o próprio Homem Mais Rico da Babilônia, além de serem livros pequenos, relativamente pequenos, se você não tem costume de fazer leitura, é um livro fácil de ler, ele não tem um vocabulário muito complicado, né, e vai com certeza ajudar você a abrir um pouco mais seu pensamento em relação a dinheiro, em relação à gestão do seu dinheiro. E também recomendo que vocês busquem esse conhecimento. Muitos desses livros sobre finanças, eles não só estão disponíveis gratuitamente na internet, como é possível encontrá-los em bibliotecas na sua cidade. Principalmente se você mora em uma capital. Se você mora em alguma capital, eu, por exemplo, sou aqui de João Pessoa, e aqui em João Pessoa tem uma biblioteca no Espaço Cultural José Lins do Rego, que fica ali no bairro de Tambalzinho. É um espaço aberto à comunidade, então qualquer pessoa pode ir lá, basta que você leve um documento de identificação, você faz o seu cadastro na biblioteca e você pode já realizar a retirada de livros. E lá na biblioteca do Espaço Cultural, por exemplo, aqui da cidade de João Pessoa, tem alguns livros de finanças lá, como por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que é muito interessante para ser um dos primeiros livros sobre finanças que você lê. Ele fala um pouco sobre mindset, fala sobre o dinheiro também, e tem o objetivo, assim como o Homem Mais Rico da Babilônia, de expandir o conhecimento da sua mente, expandir a maneira que você pensa, a maneira que você lida com o dinheiro, né? E tornar um pouco mais positivo nessa sua relação com o dinheiro. Então, se você mora em alguma capital e você conhece alguma biblioteca e quer comentar, deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá? Também gostaria de dizer que o conhecimento ele pode ser adquirido através dos livros, e se você conseguir, por exemplo, pegar algum livro desse emprestado na biblioteca da sua cidade, você pode ler em qualquer momento que você estiver livre. Então, se você andar sempre com esse livro na sua bolsa, você vai devagarzinho lendo uma página, 2 páginas, quando você vê, você já conseguiu ler o livro todo. São livros curtos, né, tanto o Segredo da Mente Milionária quanto esse, O Homem Mais Rico da Babilônia, que podem ser bons livros para iniciar seus estudos sobre finanças. E aí, vocês gostaram desse conteúdo? Ficaram com alguma dúvida, questionamento, piada, anedota? Deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês. E até o próximo vídeo, levando o seu filho do zero até o berço de ouro. Tchau!